Testemunho CCB, jovem curou síndrome Wolff-Parkinson-White em reunião, Congregação Cristã no Brasil. Desde pequeno, sempre fui uma criança saudável, ativa, brincando com os irmãos na fé, participando das reuniões com alegria. Mas aos 16 anos, algo começou a mudar em meu corpo. Não era uma dor comum, nem um cansaço passageiro. Era algo que me assustava, pois sentia o coração disparar sem motivo, como se estivesse correndo uma maratona, mesmo estando parado. Às vezes, durante as reuniões, eu tentava me concentrar nos hinos e na palavra, mas a sensação de que meu peito ia explodir me deixava com medo. Não falava para ninguém, pois achava que era só nervosismo ou algo que passaria. Até que um dia, durante um culto de oração, enquanto os irmãos cantavam o hino Glória a Deus nas alturas, senti uma taquicardia tão forte que quase desmaiei. Meus pais, que estavam ao meu lado, notaram meu rosto pálido e as mãos trêmulas. Levaram-me para casa e no dia seguinte procuramos um médico. Após vários exames, o diagnóstico veio como um choque: síndrome de Wolff-Parkinson-White, WPW. O médico explicou que era uma alteração no coração que causava arritmias graves, podendo levar a desmaios ou até mesmo a uma parada cardíaca. Ele falou sobre medicamentos, cirurgias e riscos, mas dentro de mim, uma voz dizia: Deus pode curar. Minha família, fiel à congregação cristã, não se desesperou. Meu pai, um irmão dedicado, reuniu os anciãos da igreja e pediram oração por mim. Lembro-me de uma noite em que todos se ajoelharam no salão de reuniões, e o irmão mais velho, com voz firme, orou: Senhor, Tu és o médico dos médicos. Este jovem é Teu servo, e nós te pedimos, pela fé, que restaure seu coração. Não queremos remédios nem cirurgias, queremos a Tua intervenção divina. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto ouvia aquelas palavras. Sentia que Deus estava ouvindo. Os dias seguintes foram de muita luta. As crises vinham sem aviso. Às vezes, no meio da escola, eu tinha que me sentar e respirar fundo, com as mãos no peito, pedindo a Deus que acalmasse aquele ritmo louco. Uma vez, durante uma reunião de jovens, enquanto cantávamos Jesus, amigo fiel, senti o coração acelerar tanto que tive que sair para tomar ar. Uma irmã me viu e, sem dizer nada, colocou a mão no meu ombro e orou baixinho: Senhor, dá paz ao coração deste Teu servo. Naquele momento senti um alívio momentâneo, como se uma mão invisível tivesse tocado meu peito. Meus pais, embora preocupados, nunca deixaram de confiar em Deus. Minha mãe, todas as noites, antes de dormir, ungia minha testa com óleo e orava: Pai Celestial, Tu que conheces todas as coisas, sabe que este filho é Teu. Cura-o, Senhor, para que ele possa Te servir com saúde e alegria. Eu ouvia aquelas orações e, mesmo com medo, sentia uma paz que não vinha deste mundo. Um domingo, durante o culto matutino, o irmão que presidia fez um chamado especial para a oração pelos enfermos. Quando ele mencionou os que tinham problemas no coração, minha mãe segurou minha mão com força e sussurrou: Hoje é o dia, filho. Deus vai te curar. Eu tremia, mas também sentia uma fé ardente dentro de mim. Quando os irmãos começaram a cantar Pela Fé Vencemos, algo extraordinário aconteceu. De repente, enquanto os irmãos oravam em voz alta, senti uma onda de calor percorrer meu corpo, como se um fogo santo estivesse queimando aquela enfermidade. Meu coração, que antes batia descompassado, começou a se acalmar. Era como se alguém tivesse ajustado um relógio desregulado. As lágrimas brotaram dos meus olhos e caí de joelhos, chorando sem parar. Os irmãos ao redor também choravam, louvando a Deus. Uma irmã gritou: Glória a Deus! Ele está curando! Quando me levantei, senti que algo havia mudado. Não era apenas uma sensação, era uma certeza. No dia seguinte, fui ao médico para um check-up. O cardiologista, após fazer novos exames, ficou surpreso: Seu coração está normal. Não há mais sinais da síndrome. É como se nunca tivesse tido. Meus pais abraçaram-se e choraram, agradecendo a Deus. Mas a maior confirmação veio nas semanas seguintes. As crises não voltaram. Eu podia correr, pular, participar das reuniões sem medo. Uma noite, durante um culto de ação de graças, subi ao púlpito e dei meu testemunho. Com a voz embargada, contei como Deus havia me curado não com remédios, não com cirurgias, mas com sua poderosa mão. Os irmãos cantaram A Deus demos glória, e aquele momento ficou gravado em meu coração para sempre. Hoje, anos depois, sirvo ao Senhor com alegria, sabendo que Ele é fiel. Aquela enfermidade que poderia ter me limitado foi usada por Deus para fortalecer minha fé e a fé de muitos irmãos. Aprendi que nas provações não devemos olhar para as circunstâncias, mas para aquele que tem todo o poder. Não foi o médico, não foi a ciência, foi o Senhor Jesus Cristo, o mesmo que curou os enfermos nos dias dos apóstolos, que estendeu sua mão e disse: Filho, a tua fé te salvou.
Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por lutas. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda salva, ainda faz milagres. Basta crer, basta confiar. E acima de tudo, basta se entregar nas mãos dele, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Após aquele culto de ação de graças, muitos irmãos vieram até mim para me abraçar e agradecer a Deus pela minha cura. Um irmão mais idoso, com lágrimas nos olhos, segurou minhas mãos e disse: "Meu filho, eu também passei por uma prova difícil há muitos anos. Os médicos disseram que eu não viveria mais que alguns meses, mas o Senhor me deu forças para continuar servindo a Ele. Hoje vejo em você a mesma fidelidade de Deus. Não desanime nunca, porque Ele está sempre ao nosso lado, mesmo quando não sentimos." Essas palavras me marcaram profundamente. Percebi que minha história não era apenas minha, mas um testemunho vivo para outros que estavam passando por lutas. Nos dias que se seguiram, comecei a receber cartas e recados de irmãos de diferentes congregações, contando como minha cura havia fortalecido a fé deles. Uma irmã escreveu: "Quando ouvi seu testemunho, lembrei-me de que Deus não esquece de ninguém. Eu estava desanimada com uma doença na família, mas agora tenho esperança de que o Senhor pode mudar tudo." Meus pais, que sempre foram exemplos de fé, continuaram a me incentivar a servir ao Senhor com gratidão. Minha mãe costumava dizer: "Filho, Deus não nos tirou da prova apenas para nos abençoar, mas para que possamos abençoar outros. Use sua vida para glorificar a Ele." E foi isso que procurei fazer. Nas reuniões de jovens, passei a compartilhar mais sobre como Deus havia agido em minha vida. Muitos jovens se aproximavam depois para conversar, alguns com dúvidas, outros com medos, mas todos buscando uma palavra de encorajamento. Um rapaz que sofria com crises de ansiedade me disse: "Às vezes sinto que Deus não me ouve. Como você conseguiu ter tanta fé?" Eu respondi: "Não foi pela minha força, mas porque aprendi a confiar nele, mesmo quando não via saída." A fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus está no controle. Com o tempo, comecei a perceber que Deus usava até as pequenas coisas para me ensinar. Certa vez, durante uma reunião de oração, senti um peso no coração por um irmão que estava doente. Não era uma doença física, mas uma luta espiritual. Ele estava afastado das reuniões, desanimado, e muitos já tinham desistido de orar por ele. Mas o Senhor colocou em meu coração uma palavra: "Não desista dele." Comecei a orar todos os dias, pedindo a Deus que o trouxesse de volta. Semanas depois, Kelly irmão apareceu na reunião. Depois do culto, ele veio até mim e disse: "Não sei por que voltei hoje, mas senti uma paz que não sentia há muito tempo." Eu sorri e respondi: "Foi Deus quem te trouxe. Ele nunca desistiu de você." Aquela conversa me mostrou que, às vezes, Deus nos usa para ser uma ponte de esperança para outros. Os anos passaram, e minha vida continuou a ser um testemunho da fidelidade de Deus. Casado com filhos e servindo ao Senhor na congregação, sempre lembro daqueles dias difíceis para agradecer. Minha esposa, que também cresceu na CCB, muitas vezes me diz: "Deus nos deu uma família para servirmos a Ele juntos." E é assim que temos procurado viver, ensinando nossos filhos a confiar no Senhor desde pequenos. Uma vez minha filha mais velha, que na época tinha 7 anos, adoeceu com uma febre alta que não baixava. Os médicos receitaram remédios, mas a febre persistia. Naquela noite reunimos a família em oração. Minha filha, mesmo fraca, juntou as mãozinhas e disse: "Pai, vamos pedir a Jesus para me curar, como ele curou o Senhor." Aquela simplicidade infantil me tocou profundamente. Oramos juntos e na manhã seguinte a febre havia desaparecido. Mais uma vez, Deus mostrou seu poder e sua misericórdia. Esses momentos me fazem lembrar que a vida cristã não é apenas sobre grandes milagres, mas sobre a fidelidade de Deus em cada detalhe. Às vezes, é numa palavra de ânimo, numa oração respondida, num sorvete compartilhado com um irmão depois da reunião. Tudo isso faz parte do cuidado de Deus por nós. Hoje, quando olho para trás, vejo como o Senhor foi moldando o meu caráter através das provações. Aprendi que a fé não é algo que se tem apenas nos momentos de alegria, mas algo que se fortalece nas lutas. E quando penso naqueles que ainda estão passando por dificuldades, meu coração clama: "Não desista. Deus está contigo, mesmo que você não o veja agindo agora. Ele tem um propósito, e sua hora é perfeita." Em uma das últimas reuniões de jovens, um rapaz se levantou e deu um testemunho que me lembrou minha própria história. Ele contava como havia sido curado de uma doença após muitos irmãos orarem por ele. Ao final, ele disse: "Deus não mudou. Ele ainda faz milagres hoje, como fez nos tempos bíblicos." Aquela palavra ecoou em meu coração, confirmando que, de geração em geração,
o Senhor continua a se revelar aos que o buscam de todo o coração. E assim, com gratidão, continuo servindo ao Senhor, sabendo que cada dia é uma nova oportunidade para glorificá-lo. Que Ele seja louvado por sua bondade, por sua misericórdia, por sua fidelidade que nunca falha. Que cada um de nós possa dizer, com toda certeza, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Nos cultos de ação de graças, quando os irmãos se reúnem para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, sempre me emociono ao ouvir os testemunhos. Cada história é um lembrete de que Deus está vivo e age no meio do seu povo. Certa vez, um irmão que havia sido curado de um problema grave nos rins compartilhou como os médicos não entendiam como sua função renal havia se normalizado tão rapidamente. Eles disseram que era um caso raro, mas eu sei que foi Deus, ele afirmou com a voz firme. Aquela palavra reforçou em mim a certeza de que quando Deus age, não há explicação humana que dê conta. É sobrenatural. É divino. Em outra ocasião, uma irmã idosa que havia perdido a visão parcialmente contou como, após muitas orações dos irmãos, começou a enxergar novamente. Não foi de uma vez, mas aos poucos, como se Deus estivesse restaurando não só meus olhos, mas minha fé, ela disse. Aquela história me fez refletir sobre como, às vezes, Deus trabalha de maneira gradual, ensinando-nos a confiar nele a cada passo. Também me lembro de um jovem que, após um acidente grave, ficou paralisado por algum tempo. Os médicos diziam que ele provavelmente não voltaria a andar, mas os irmãos não desistiram. Todas as noites em suas casas oravam por ele. E contra todas as expectativas, aquele jovem começou a se mover, primeiro os dedos, depois os braços, até que finalmente, com o auxílio de uma bengala, pôde entrar na reunião andando. Quando ele subiu ao púlpito para dar seu testemunho, não havia um olho seco na congregação. Deus não apenas me deu as pernas de volta, mas me deu um coração novo, ele disse. Aquela palavra ficou gravada em mim. Deus não só restaura o corpo, mas transforma a alma. Esses testemunhos me ensinaram que na congregação cristã, não somos apenas uma comunidade que se reúne para louvar a Deus, mas uma família que carrega as cargas uns dos outros. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um é alegre, todos se alegram. E quando um é curado, todos dão glória a Deus. Em minha própria vida, após a cura da síndrome, passei a valorizar ainda mais os momentos de oração coletiva. Há algo poderoso quando os irmãos se unem em súplica. Certamente o Senhor disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E nós, na CCB, temos a bênção de vivenciar isso não apenas aos domingos, mas em todos os dias da semana, nas reuniões de oração, nos cultos, nos momentos de comunhão. Uma vez, durante uma reunião de oração em uma casa, um irmão compartilhou uma necessidade urgente. Sua filha estava internada com uma infecção grave. Imediatamente todos se ajoelharam e clamaram a Deus por aquela criança. Não havia palavras bonitas nem sermões longos, apenas corações quebrantados diante do Senhor, pedindo sua misericórdia. Na manhã seguinte, aquele irmão ligou para todos os que estavam presentes na oração. A febre havia baixado, e os médicos estavam surpresos com a melhora repentina. Deus ouviu nossas orações, ele disse emocionado. E assim é, quando oramos com fé, Deus age. Essas experiências me fizeram entender que a vida cristã não é uma jornada solitária. Precisamos uns dos outros. Precisamos da intercessão dos irmãos, da palavra de ânimo, do abraço apertado depois de um culto. Precisamos lembrar uns aos outros que não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus nunca se apaga. E quando olho para os jovens de hoje, vejo que muitos enfrentam lutas diferentes das que eu enfrentei, mas a essência é a mesma, a necessidade de confiar em Deus acima de tudo. Alguns lutam com pressões da escola, outros com doenças, outros com dúvidas sobre o futuro. Mas uma coisa é certa, Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo que curou o cego, que acalmou a tempestade, que ressuscitou Lázaro. E ele ainda age hoje na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Por isso, sempre que tenho a oportunidade, encorajo os jovens a não desistirem da oração, a não deixarem de buscar a Deus, mesmo quando parece que ele está em silêncio. Porque muitas vezes é nesse silêncio que ele está preparando algo maior do que podemos imaginar. E quando penso em tudo que Deus já fez, na minha vida, na vida dos irmãos, na história da nossa amada congregação, só posso dizer, engrandecerei ao Senhor com a minha alma e tudo o que há em mim bendirá o seu santo nome. Que ele continue a ser louvado hoje e sempre. Amém. Há alguns anos, em uma pequena cidade do interior, um jovem chamado Mateus enfrentava uma batalha que parecia sem esperança. Aos 19 anos, ele descobriu que tinha a síndrome de Wolff-Parkinson-White,
uma condição cardíaca que causava taquicardias repentinas, tonturas e um cansaço que o impedia até de subir um lance de escada sem sentir o coração disparar. Os médicos explicaram que, sem tratamento, a doença poderia levar a complicações graves, como paradas cardíacas. A solução seria uma cirurgia de ablação, mas o risco e o custo assustavam a família. Seu pai, um irmão fiel da congregação, orava todas as noites, pedindo a Deus que mostrasse um caminho. Senhor, o Senhor conhece as nossas necessidades antes mesmo que peçamos. Se é da tua vontade, cura o meu filho. Mas se não for, dá-nos força para passar por isso. Mateus, embora jovem, já tinha um coração voltado para Deus. Desde criança, ouvia os relatos dos irmãos mais velhos sobre curas e livramentos, e aquilo lhe dava uma fé simples, mas firme. Ele não entendia por que aquilo estava acontecendo com ele, mas uma coisa ele sabia: não podia deixar de confiar. Mesmo que eu não veja a cura agora, não vou parar de servir a Deus, dizia aos irmãos que o visitavam. E ele não parou. Continuou indo às reuniões, mesmo quando as palpitações o deixavam fraco. Continuou lendo a Bíblia, mesmo quando as palavras pareciam borradas pela dor de cabeça que a doença trazia. Continuou orando, mesmo quando as respostas demoravam. Uma noite, durante uma reunião de oração na casa de um irmão, o assunto foi a fé que move montanhas. O irmão que conduzia a reunião leu Mateus 17:20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Depois da leitura, ele olhou para os presentes e disse: irmãos, Deus não mudou. Ele ainda faz milagres hoje. Quem aqui precisa de um toque do Senhor? Vários levantaram as mãos, incluindo Mateus. Ele não tinha forças para falar, mas seu coração clamava: Senhor, se for da tua vontade, me cura. Os irmãos se aproximaram e impuseram as mãos sobre ele. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi uma súplica simples, mas cheia de fé. Pai Celestial, olha para este jovem. Tu conheces o seu coração. Se for do teu agrado, restaura a sua saúde. Dá-lhe forças para te servir. Em nome de Jesus, amém. Mateus sentiu uma paz invadir seu peito, como se uma carga tivesse sido tirada de suas costas. Mas não foi só isso. Naquela mesma noite, enquanto os irmãos ainda cantavam hinos, ele percebeu que o coração não estava mais acelerado. As palpitações que antes vinham sem aviso haviam cessado. Ele tocou no próprio peito, surpreso, e sussurrou: glória a Deus. No dia seguinte, Mateus acordou com uma sensação estranha, a de que algo tinha mudado. Ele se levantou, andou pela casa, subiu e desceu as escadas. Nada, nenhuma taquicardia, nenhuma tontura. Sua mãe, ao vê-lo, chorou. Filho, será que Deus te curou? Eles não disseram nada a ninguém ainda, temendo ser apenas uma melhora temporária. Mas uma semana se passou, depois duas, depois um mês. Mateus voltou ao médico para os exames de rotina. O cardiologista, ao analisar o eletrocardiograma, franziu a testa. Isso não faz sentido. Os sinais da síndrome sumiram. É como se você nunca tivesse tido isso. O jovem apenas sorriu e disse: Deus é bom. A notícia se espalhou entre os irmãos, e muitos glorificaram a Deus por aquele milagre. Mas Mateus nunca esqueceu o que aprendeu naquela época, que a fé não é só acreditar na cura, mas confiar em Deus mesmo quando ela não vem. Porque às vezes o maior milagre não é a saúde restaurada, mas a paz que enche a alma quando aceitamos que os caminhos de Deus são perfeitos, mesmo quando não os entendemos. E assim ele continuou sua jornada, não como alguém que foi curado e agora pode esquecer de Deus, mas como um servo que entendeu na prática o que significa depender totalmente do Senhor. Ele começou a participar mais ativamente das reuniões, dando seu testemunho para outros jovens que passavam por provas. Não desistam, ele dizia. Deus ouve, Deus vê, e no tempo certo, ele age. Às vezes, a resposta vem como nós queremos. Outras vezes, vem de uma forma que nem imaginávamos. Mas ele nunca nos abandona. Um dia, uma jovem irmã, recém-batizada, aproximou-se dele após o culto. Ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Irmão Mateus, eu tenho uma doença nos rins. Os médicos dizem que preciso de um transplante, mas não tenho doador. Tenho medo. Como você conseguiu ter tanta fé? Mateus sentou ao lado dela e contou sua história, não como quem dá uma receita, mas como quem compartilha uma experiência. Não foi fácil, ele admitiu. Houve noites em que chorei, em que perguntei a Deus por que aquilo estava acontecendo comigo. Mas uma coisa eu nunca fiz: deixei de orar. Mesmo quando não sentia nada, mesmo quando as palavras não vinham, eu ficava de joelhos e dizia: Senhor, eu confio em ti. E ele foi fiel. Eles oraram juntos ali mesmo, no banco da congregação, enquanto os outros irmãos ainda conversavam.
Não foi uma oração elaborada, mas um clamor sincero. Pai, olha para esta tua filha. Tu conheces a sua dor. Fortalece-a. E se for da tua vontade, restaura a sua saúde. Mas, acima de tudo, dá-lhe paz. A jovem saiu dali mais leve, não porque a doença tinha sumido, mas porque ela sentiu que não estava sozinha. Dias depois, durante uma reunião de doutrina, o irmão que ministrava falou sobre a providência de Deus. Ele leu Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E então contou como anos antes, sua esposa tinha sido diagnosticada com uma doença grave, e como Deus, em sua misericórdia, tinha não só a curado, mas usado aquela prova para aproximar a família do Senhor. Deus não nos promete uma vida sem sofrimento, ele disse, mas ele promete estar conosco em meio ao sofrimento. E isso faz toda a diferença. Mateus ouvia aquelas palavras e pensava em como a sua própria vida tinha mudado desde a cura. Não que tudo tivesse ficado fácil. Ele ainda enfrentava desafios como todos nós, mas agora havia uma certeza em seu coração: Deus era real. Não um Deus distante, que só age nos livros de história, mas um Deus presente, que ouve o clamor do seu povo e responde no tempo certo. E assim a vida na congregação continuava, cheia de altos e baixos, de alegrias e provas, mas sempre com a mesma certeza que Deus é fiel, que Ele não muda, que quando um irmão cai, outros estão lá para levantá-lo. Que quando a fé fraqueja, a oração dos justos pode sustentá-la. E que no final de tudo, a maior bênção não é a ausência de problemas, mas a presença constante do Senhor em meio a eles. Por isso, quando olhamos para trás e vemos tudo o que Deus já fez nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos, na história da nossa amada congregação, só nos resta uma coisa: agradecer. Agradecer pelas curas, sim, mas também pelas provas que nos aproximaram dele. Agradecer pelos milagres visíveis, mas também pelas graças invisíveis que sustentam a nossa fé todos os dias. Agradecer porque, mesmo quando não entendemos, podemos confiar àquele que tudo sabe e tudo pode. E assim, com corações cheios de gratidão, seguimos em frente, sabendo que não importa o que venha, Deus está no controle. Que Ele continue a ser louvado hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém.